Hoje, na classe de adultos, vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Temos alguns objetivos que são norteadores de nossa exposição e eles são, em primeiro lugar, identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Em segundo lugar, demonstrar o amor de Deus para com outras nações. E, por fim, relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Nesse início de trimestre, estamos estudando aí 4 lições específicas que falam sobre missões transculturais. E tem sido um verdadeiro desafio. O professor precisa se manter relevante, não repetitivo e não cansativo em classe. E por essa razão, ele precisa seguir algumas orientações que dei em um vídeo de análise do trimestre que gravei algumas semanas atrás. Você percebeu que na lição de número 1 falamos sobre missões transculturais com um enfoque na grande comissão. Na lição de número 2 falamos sobre missões transculturais e a sua origem na natureza de Deus. Hoje nós falaremos sobre missões transculturais com um enfoque no Antigo Testamento e na próxima lição tornaremos a falar sobre missões transculturais, no entanto, com um enfoque no Novo Testamento. Então, professor, você precisa ler, você precisa mastigar bem direitinho todo o material que disponibilizamos na plataforma da ferramenta EBD para você ser um professor inesquecível dentro de classe. O subsídio que eu estou utilizando está disponível na descrição do vídeo e todos os recursos exclusivos, de forma completa, estão na plataforma da ferramenta EBD e somente o aluno assinante tem acesso. Se você quiser ser um aluno assinante, clique no link azul que está aqui embaixo e conheça a plataforma da ferramenta EBD. Vamos à nossa exposição, começando pelo texto áureo que nos diz o seguinte: disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel? Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías capítulo 49, versículo de número 6. Eu particularmente desconfio que esse versículo influenciou muito o pastor Wagner Gabi na escolha do tema geral da revista, Até os Confins da Terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Veja como ele foi traduzido na versão NVI. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Veja a semelhança da tradução NVI com o tema geral da nossa revista. Vamos analisar essa passagem e entender a razão de ela estar aqui no nosso texto principal, no nosso texto áureo. Eu recomendo a você, professor de escola dominical, sempre que você se deparar com um texto difícil, como é esse aqui, um texto profético, fazer a leitura do contexto imediato. Se você puder ler 3 capítulos antes e 3 capítulos depois, ok. Se seu tempo for muito corrido, faça apenas a leitura do versículo 1 ao versículo de número 6 do capítulo 49 e já vai estar de bom tamanho. Lógico, com essa leitura contextual, você também deve incluir uma leitura complementar. Eu gostaria de identificar a quem, preste atenção, a quem o texto profético está se referindo. Porque quando a gente lê o versículo assim rapidamente, nós podemos ter uma ideia errada, podemos ter uma interpretação errada da passagem. E você vai perceber que quando a gente interpretar e aplicar esse versículo aqui, você vai perceber o quanto ele é importante. Primeiro, o texto em análise, ele não está se referindo ao Israel coletivo. Como não, irmão Murilo? Não, esse texto não está se referindo à nação de Israel. Por que o texto não está se referindo à nação de Israel? Porque há elementos contextuais que apontam para aspectos individuais e não coletivos. E a gente também pode fazer um questionamento. Qual era a responsabilidade de Israel perante os povos da terra e perante Deus? Era ser um meio pelo qual as nações pudessem se chegar ao Senhor. Mas como poderia uma nação que não conseguia achar seu próprio caminho para Deus, nação cega, surda e rebelde, mostrar o caminho a outra?
Então, o texto profético aqui não está se referindo a Israel de forma coletiva. É importante também destacar, em segundo lugar, que o texto não está se referindo a Ciro. Embora a gente encontre dentro do livro do profeta Isaías várias profecias ligadas a Ciro como um libertador, mas o texto não está falando de Ciro por uma razão simples, o versículo de número 2. A arma do servo de Deus aqui nesse texto não é o poderio militar, mas a palavra. Olha o que diz o versículo de número 2. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Então a arma desse servo aqui não é o poder bélico, mas é a palavra. O interpretar, a gente analisando aqui os versículos em tela, capítulo 49 de Isaías, versículo 1 ao 6, nós também chegamos à compreensão que o servo mencionado aqui não se refere ao próprio profeta, isto é, a Isaías, uma vez que nenhum profeta jamais pensou em si como sendo o Israel ideal. Então, a quem o texto está se referindo? Ao Messias, ao Salvador do mundo, ao Cristo, ao Rei descendente de Davi. O versículo de 1 a 6 do capítulo 49 de Isaías, ele pode ser estruturado da seguinte maneira, forma simples. Dos versículos 1 a 4, nós identificamos a vocação e a preparação do servo. E no versículo 5 e 6, que é onde está o nosso texto áureo, nós identificamos a missão do servo. A missão do servo é revelada. Preste atenção. O texto diz: "E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta a Jacó", ele está aqui mostrando a missão do servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido minha força. Ele diz: "Para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra." Em outras palavras, eu acho que você já está começando a perceber que a missão do servo, a missão do Cristo aqui, não é apenas restaurar Jacó a Israel, mas também alcançar todos os povos da terra. Isso fala de missão, isso fala de universalidade. O que está em vista aqui não é restaurar Judá à terra. Antes é a restauração de um mundo alienado, juntamente com o Israel alienado a Deus. Essa é a missão do servo. Ela não se limita a uma etnia, ela não se limita a uma localização geográfica, mas ela abrange todos os povos e alcança todas as nações da terra. No Novo Testamento, Paulo e Barnabé utilizam esse versículo aqui. Veja como ele é importante. Ele é utilizado no Novo Testamento. E quando eles utilizam esse versículo, eles estão fundamentando a sua ação de levar o evangelho aos gentios. Essa passagem, lógico, ela destaca a missão de Cristo como servo que veio para salvar todos os povos, falando sobre isso. Consequentemente, quando usada no Novo Testamento, ela aponta que, através da pregação da cruz, os ministros de Cristo se tornam uma luz para todas as nações. Olhe o texto de Atos capítulo 13, versículo 46 ao 47. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente, eles estavam em Antioquia: "Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, aos judeus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios." Olha, a prioridade foi vocês. Mas vocês não aceitaram a mensagem, vamos nos voltar aos gentios. Qual o fundamento para isso, Paulo? Qual o fundamento para isso, Barnabé? Por que vocês vão pregar aos gentios, aos povos das demais nações? Aí ele faz a citação de Isaías 49:6. "Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra." Nós percebemos no nosso texto áureo, texto principal da lição,
a missão de Deus revelada no Antigo Testamento e continuada através aqui dessa citação de Atos 13, 46 ao 47 no Novo Testamento. É por isso que esse versículo ele é muito especial, muito importante dentro desta lição, e eu acredito que para toda a composição da revista ele influenciou o pastor Wagner Gabi. Vamos à nossa verdade prática? Verdade prática diz: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Muita gente passa rapidamente pela verdade prática. Eu gosto de comentar o texto áureo e gosto também de tecer um comentário sobre a verdade prática. Se eles estão na lição é porque são importantes. Quem me dera ter tempo de comentar todas as leituras semanais e também a leitura bíblica em classe. Mas vamos lá. Sobre a verdade prática, eu quero dividi-la em 2 pontos. Eu acho que ela é importante. A gente vai fazer um comentário homilético textual. Dividindo aqui a própria verdade prática, preste atenção nessa primeira expressão que aparece aí. O amor de Deus para com as nações. Então, o que é que o comentarista está ressaltando aqui? Ele está ressaltando a universalidade do amor de Deus e o seu desejo de que todas as nações e povos da terra sejam alcançados pela mensagem do Evangelho. E em seguida ele diz algo importante. Deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. E isso aqui fala sobre propósito, fala sobre unidade. Quando o assunto é missão, o povo de Deus deve se unir. O povo de Deus deve cooperar para que as pessoas, para que o evangelho seja divulgado eficazmente. Existem questões secundárias que separam denominações. Por que eu digo questões secundárias? Por exemplo, a Assembleia de Deus, né, ela é uma denominação cristã. A presbiteriana é uma denominação cristã. A batista é uma denominação cristã. Eu poderia citar outras aqui, mas eu vou citar essas aqui que considero as principais. São denominações cristãs. Existem questões secundárias que separam os irmãos. Essas questões secundárias são governo de igreja, são crenças escatológicas, crenças soteriológicas. São questões secundárias porque são interpretações teológicas sobre o modus operandi de cada coisa. Por exemplo, questão de governo da igreja. Algumas igrejas não têm presbítero, outras têm presbítero. Algumas igrejas não têm evangelista, outras têm evangelista. Isso aí é modelo de igreja, a forma como a liturgia de culto, questões escatológicas como pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pré-ira e assim por diante, milênio, milenista e tal. Na questão soteriológica, arminiano, calvinista e por aí vai. Isso são questões secundárias. Quando o assunto é missão, o povo de Deus deve deixar questões secundárias. Não estou falando de heresias. Heresia precisa ser combatida, o herege precisa ser corrigido. Estou falando de questões secundárias. As questões secundárias devem ser deixadas de lado e o povo de Deus deve cooperar em união, em unidade para a promoção do reino de Deus, para a pregação do Evangelho. Isso aqui fica bem explícito na verdade prática. Eu vou ler novamente para você entender aqui o pensamento do autor. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo, a razão comum de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. O amor de Deus deve unir todos os crentes. Até porque quando a gente chegar no céu, não vai ter lá presbiteriano, batista e assembleano. Lá vai ter salvo, redimido pelo sangue de Jesus. A introdução da nossa lição diz o seguinte. Eu não sei se esse método ele está sendo aí bom para você. Irmãos da Ferramenta EBD, me ajudem aí, por favor. Eu estou comentando parte por parte da lição e eu penso que se você tiver com papel e caneta na mão, você vai ali entendendo o fluxo, a progressão do pensamento do autor. Eu estou fazendo isso em vez de fazer um subsídio com um roteiro completamente diferente da revista, coisa que eu faço com muita frequência, fiz
muito nas revistas passadas, mas estou tentando me prender aqui aos tópicos e subtópicos da lição. Me diz se esse método está funcionando para você, tá bom? Se os irmãos do YouTube também quiserem opinar, façam isso em nome de Jesus. Nós estamos seguindo aqui ponto a ponto e às vezes pode acontecer de alguém dizer assim, mas era melhor da outra forma, era melhor dessa forma, então, meus irmãos, nos ajudem nisso aí. Vamos lá. Introdução, a lição diz. Na lição anterior, examinamos a natureza missionária de Deus por meio da sua relação com Abraão. O que é que o comentarista está fazendo aqui? Ele está lembrando o assunto da lição passada. E preste atenção que na lição anterior nós abordamos o tema missões transculturais, sua origem na natureza de Deus. Aprendemos que por natureza Deus é um Deus missionário. Portanto, se nascemos de novo, eu acredito que você nasceu de novo, eu nasci de novo. Se nascemos de novo, nós temos agora uma nova natureza. E essa nova natureza, ela precisa estar alinhada com a natureza de Deus. E o que é que isso quer nos dizer? Isso está nos mostrando que nós devemos cultivar e preservar essa disposição missionária em nossas vidas. Deus é um Deus missionário, nascemos de novo, temos uma nova natureza e essa nova natureza precisa estar alinhada com a natureza de Deus em termos de ação missionária. No mais, a introdução ela vai traçar o roteiro que seguiremos nos tópicos e subtópicos. Por exemplo, a trajetória e a missão de Israel como povo escolhido. Exemplo de missões no Antigo Testamento e as alianças de Deus com a humanidade. É isso que, em síntese, a introdução vai apontar como roteiro da lição. Vamos para o nosso primeiro tópico. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. E você vai observar aí que nós temos 3 pontos e eu vou tocar nesses pontos aí, né? Nesses subpontos, digo melhor, do tópico de número 1. Presta atenção nesse subponto 1 aqui. O plano de Deus. A palavra plano pode ser definida como um projeto ou intenção que envolve a organização de ações para atingir um objetivo específico. Essa aqui é a definição da palavra plano. Quando falamos sobre os planos de Deus, nós devemos ter algumas coisas em mente. Primeiro, Deus é organizado e detalhista. Quando ele planeja algo, ele não faz às pressas. Ele não faz de forma improvisada, como alguém que deixou tudo para a última hora. Não, Deus é extremamente organizado e detalhista. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 8 o seguinte: o Cordeiro de Deus foi morto antes da criação do mundo. E isso aqui me mostra que em um momento da eternidade passada, porque nós temos assim, eternidade passada, temos o período da criação e o desenvolvimento do plano de Deus e a eternidade futura. Em um momento da eternidade passada, onde nem mesmo eu acredito que o tempo existia, era eternidade, Deus, ele, em seu eterno conselho, Pai, Filho e Espírito, traçou, planejou, se é que a gente pode usar isso para Deus, né? Ele planejou, ele delineou tudo referente à salvação do homem. Antes que o mundo fosse criado, o projeto já existia. Então, não foi algo feito às pressas, não foi um plano elaborado a partir de algo que deu errado. Isso aqui deu errado, o pecado aqui, não, o homem pecou, a gente precisa bolar uma coisa aqui às pressas. Não, não foi nada assim. Antes da criação do mundo já estava tudo planejado. Quando falamos sobre os planos de Deus, nós devemos ter em mente também que Deus não tem um plano B. Deus colocou o plano da salvação em ação porque seu plano primeiro falhou. Não, Deus não tem plano B. Por quê? Porque seus projetos não falham. Seus projetos não falham. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 46:10. Desde o início faço conhecido o fim. Por que ele tem essa capacidade de fazer do início o fim conhecido? Porque o plano não falha, irmãos. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, olha só aqui o que é poder, o que é onipotência, o que é soberania. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deus não tem plano B.
Por fim, falando sobre os planos de Deus, Deus é um Deus de planos concretizados. Deus não deixa nada pela metade. Deus não é de iniciar e não terminar. A Bíblia diz lá em Filipenses 1,6 o seguinte: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Ele começou, ele vai concluir. Deus é um Deus de planos concretizados. Aí preste atenção, porque a lição ela tem o propósito de, nesse primeiro subponto, mostrar o plano de Deus para Israel. A lição diz: o Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Isaías 42, versículo 5 ao 7, 43, versículo 10 ao 13. Há um texto complementar que está em Êxodo, capítulo 19, versículo 3 ao 6. Olha o que essa passagem diz: agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus está dizendo: a terra é minha. E por terra aqui ele está falando de todas as nações, todos os povos, tudo é meu. Mas vocês serão uma nação de sacerdotes. Isso aqui apontava para o papel de Israel em ser um povo que representaria Deus diante dos outros povos. Um povo que ensinaria a sua lei, um povo que iria interceder pelas demais nações. Israel deveria ser um modelo de justiça, santidade e adoração. Isso aqui é o plano, era o plano de Deus para Israel. Aí o subponto de número 2 vai falar sobre a falha de Israel. Eu entendo que Israel falha, mas falha em parte. Não é uma falha completa e total. É uma falha em parte. E isso vai ficar claro no subponto de número 3. Eu acho que o ponto aqui poderia se ter dado outro nome aqui, esse subponto aqui. Não é mais? Ele vai falar sobre a falha de Israel. E eu quero levantar aqui quais foram as razões que levaram Israel a falhar em sua responsabilidade de cumprir a missão de ser uma bênção para os demais povos da terra. A primeira razão foi a contaminação com as religiões pagãs e a preocupação com a identidade nacional. O povo de Israel era corriqueiramente atraído pelos deuses das demais nações. Os deuses das demais nações eram tribais. Você vê ali uma coisa muito fechada com os cananeus, com os heteus e aí por diante, com os filisteus. Mas o povo de Israel olhava para as demais nações, para o estilo de vida das demais nações e queria imitá-las. E isso aqui foi um precipício para a nação em toda a sua trajetória. Foi um motivo de falharem miseravelmente no projeto de Deus em que eles seriam uma luz para as demais nações. Eles falharam. Veio também a questão da preocupação com a identidade nacional. O povo se preocupava muito em manter a pureza racial, se preocupavam muito com o status de nação escolhida, mas não viviam como nação escolhida. Se preocupavam com o status, mas perderam a direção espiritual, perderam as bênçãos advindas de Deus e experimentaram juízo. Outro motivo de Israel ter falhado em sua missão foram as suas constantes desobediências, as alianças feitas com Deus, feitas por Deus com eles. A história mostra que eles falharam em obedecer às alianças pelo cumprimento de algumas cláusulas que estavam inclusas na própria aliança. Por exemplo, na aliança mosaica, havia ali uma cláusula de bênção e uma cláusula de maldição. Bênção quando obedeciam, maldição quando desobedeciam. E uma das punições para a desobediência era o exílio. E você vai ver que Israel se dividiu primeiramente, em Reino Norte e Reino Sul, e depois experimentou exílios. Experimentou o exílio assírio e também experimentou o exílio babilônico. Eles falharam em cumprir o plano de Deus. Mas eu quero destacar aqui que, embora Israel tenha falhado, os planos de Deus não se frustram. Porque tem gente que pensa assim:
Deus tem um projeto para mim, mas eu não vou viver esse projeto. Tá certo, você não vai viver o projeto, mas o plano de Deus não vai. Os propósitos de Deus, que Ele realizaria através da tua vida, da tua obediência, no que Ele te chamou para fazer, não serão frustrados. Deus levanta outra pessoa. Os propósitos de Deus se concretizam, se cumprem de outro modo, mesmo que você se recuse a vivê-los. O plano de Deus não falha, amigo. Aí nós percebemos no ponto ou subponto de número 3, a contribuição de Israel para o mundo. Preste atenção aqui, como foi que Israel contribuiu, né, para o mundo? Alguém pode pensar assim, mas irmão Murilo, a nação de Israel falhou, o povo não foi testemunho para as demais nações, pecaram, abandonaram Deus, quebraram alianças. E aí, como é que Deus ainda se utilizou dessa nação? Sabe qual é a resposta? Graça. Não existe outra resposta, graça. O povo era falho, o povo deu as costas para Deus em inúmeras ocasiões, mas a graça de Deus permeia todo o Antigo Testamento. E veja como o povo foi bênção para as nações, não cumprindo o propósito de Deus, mas mesmo assim foi bênção para as nações. Primeiro, eles preservaram e difundiram as Escrituras. Quando eu digo Escrituras, eu falo do Antigo Testamento. Como eles fizeram isso? Por meio de uma escrita meticulosa. Os copistas em Israel, os escribas em Israel, eram muito meticulosos. Eles seguiam rigorosas regras de escrita para garantir a exatidão textual. Era uma precisão ali feita palavra por palavra, letra por letra. Eles eram muito meticulosos ao escreverem, ao copiarem a revelação de Deus. Eles também fizeram uso das sinagogas no período do exílio. E as sinagogas eram um local além de onde os rolos sagrados ali, os pergaminhos eram guardados, era um local de ensino das Escrituras. Havia também em Israel algo chamado de tradição oral. Isso era muito forte. A tradição oral era os ensinamentos, as interpretações do livro de Deus que eram passadas de uma geração para outra. Houve também um ponto crucial na história, e isso aqui levou as Escrituras para todo o mundo, que foi a tradução do hebraico para o grego. Alguns judeus se reuniram, e nessa reunião eles empreenderam a tarefa, a missão de traduzir o Antigo Testamento. Isso aconteceu e deu origem à Septuaginta, ou Septuaginta, né, uma tradução grega. Isso aqui levou as Escrituras para o mundo. É importante esse papel de Israel aqui. E também tem a questão da dedicação à educação religiosa. O povo judeu era um povo extremamente observador, um povo que valorizava a educação religiosa. Desde criança já se eram as menininhas e os menininhos já se eram instruídos na lei de Deus. Eles valorizavam muito isso. E isso é uma das grandes contribuições de Israel para o mundo. Por fim aqui, concluindo esse subponto 3, Israel encarnou o plano da salvação. Como assim, irmão Murilo? Veja, foi da linhagem de Abraão, foi do povo de Israel que nasceu o Messias. Maria era uma israelita. Jesus encarnou. Né? Jesus, ele nasceu, né, de uma hebreia. E isso aqui demonstra a importância de Israel para o mundo, a importância do papel de Israel para o mundo, para a história da salvação. Tópico de número 2, o amor de Deus para com as outras nações. O subponto 1 diz, os olhos de Deus sobre todos os povos. Lógico, ele está falando isso aqui sobre uma perspectiva verotestamentária. A lição diz o seguinte, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. E isso se dá de Gênesis a Malaquias. De Gênesis a Malaquias nós encontramos os movimentos missionários de Deus em direção a todos os povos da terra. Fazendo uma síntese e categorizando os livros do Antigo Testamento em Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos,
nós podemos dizer que no Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio, Deus manifesta suas intenções missionárias a todos os povos da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Ali há uma promessa de que as nações da terra seriam abençoadas através da descendência de Abraão. Os livros históricos de Josué a Esté, mais propriamente o livro de Ruth, mostra ali a inclusão de uma moabita na linhagem do Messias. Isso aqui está apontando que Deus não faz acepção de pessoa. Isso aqui tem por implicação mostrar que é desejo de Deus alcançar todos os povos da terra. Muitas pessoas estrangeiras foram alcançadas pela misericórdia de Deus no Antigo Testamento. Nos livros poéticos, e eu vou falar aqui especificamente do livro de Salmos, nós encontramos aqui muitos salmos que falam sobre a glória de Deus sendo conhecida entre as nações e não só entre o povo de Israel. É o caso do Salmo 22, verso 27 e o Salmo 86, verso de número 9. Todas as nações adorando a Deus. 86 e 9 vai nos falar sobre isso. Então, há uma riqueza aqui de detalhes nos livros poéticos, de Jó a Cantares de Salomão. E nos livros proféticos, de Isaías a Malaquias, nós encontramos várias profecias direcionadas às nações. Você vai ver muita profecia de julgamento. Deus julgando as nações, Deus julgando Moabe, Deus julgando os cananeus, Deus julgando muitas nações, mas nós também encontramos profecias de salvação. Profecias salvíficas. O próprio texto áureo vai falar sobre isso, 49:6 de Isaías. O servo de Deus, o Cristo, é luz para todas as nações da terra. Aí, meus irmãos, nós chegamos no subponto de número 2, que aqui temos propriamente exemplos de missões transculturais, entre aspas, não é? No Antigo Testamento. Eu coloco isso aqui entre aspas, esse subponto 2, entre aspas. Subponto de número 3 não tem como negar, missões transculturais no Antigo Testamento. Qual é a orientação que eu quero dar aqui a vocês? Irmão, não gasto muito tempo aqui não, porque a lição não é sobre Elias. Missões transculturais no Antigo Testamento é o tema que estamos aqui desenvolvendo. E tem gente que vai falar sobre, pregar sobre Elias, falar sobre Elias. Não faça isso. Não faça isso. Passe rápido por aqui, mas deixe o ponto bem explicado. Você vai ver que o episódio de Sarepta, interpretando o texto de forma missiológica, vai mostrar que Deus envia seu profeta, Deus envia Elias, naquele momento ali o profeta mais importante de Israel, para levar a sua palavra, para torná-lo conhecido em Sarepta, uma cidade que ficava além das fronteiras geográficas de Israel. Elias vai até a casa dessa mulher e ele é um missionário utilizado como um missionário usado por Deus através de um ministério repleto de milagres. Quando ele chega lá, o primeiro milagre que ele realiza é a multiplicação do azeite e da farinha. Não falta o azeite, não falta a farinha, mas depois de um tempo, o filho da viúva morre. Elias vai lá, pelo poder de Deus, ressuscita o rapaz e a viúva diz algo interessante ali, que eu acho que é o motivo pelo qual essa história está aqui nesse subponto 2. Agora tenho visto, disse ela, que a palavra de Deus na tua boca é verdade. O milagre não teve uma finalidade em si, mas ele apontou para a veracidade da mensagem que Elias pregava. Deus é um Deus maior que Baal. Baal não podia fazer nada pelo menino, mas o Deus que tu prega é o Deus verdadeiro. Tem muitas nações que são alcançadas por milagres. Os milagres confirmam, escutem, os milagres confirmam a palavra. Isso é promessa de Deus, os sinais seguirão os que creem. É o que Marcos diz no capítulo 16. Muitas regiões da África, pensem comigo aqui, muitas regiões da África precisam dessa manifestação sobrenatural de Deus para que o povo entenda que Deus é maior do que os feiticeiros, que Deus é maior do que aquelas entidades adoradas. Não sei nem se posso falar isso aqui, se não dá, né? Mas vocês estão entendendo. Por exemplo, tem lá gente utilizando de magia negra, utilizando desse tipo de coisa, e o povo lá é preso a esse tipo de prática.
E quando Deus se manifesta através de um missionário, por meio da palavra da realização de milagres, o povo crê. Então, o missionário usado em um ministério de milagres é essencial, tanto no tempo antigo como em nosso tempo agora. Aí a gente vai ver aqui o ponto de número 2, ou melhor, o subponto de número 3, quando fala sobre a missão de Jonas em Nínive. E aqui, novamente, eu dou o mesmo conselho. Cuidado para não gastar muito tempo aqui, viu? Jonas é o profeta utilizado com uma mensagem de arrependimento. Profeta dos milagres é essencial e o profeta da mensagem de arrependimento também é essencial. Em Nínive, Jonas não se utilizou de nenhum milagre, não aconteceu nenhum milagre ali feito pelo profeta, ninguém ressuscitou, ninguém foi curado, não teve nada de extraordinário ali. Só ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A mensagem era essa: se arrependam. Se vocês dizerem se arrepender, morram. Nem Jonas queria que o povo se arrependesse. E aqui a gente percebe pelo menos duas coisas. Primeiro, ou três, né? Vamos falar três coisas aqui que a gente pode perceber dentro desse relato missionário aqui, dessa missão transcultural no Antigo Testamento. Preste atenção. Primeiro, quem somos nós para dizer quem vai se salvar e quem não vai se salvar? Não, Senhor, eu não quero que esse povo de Nínive se salve, não, que esse povo morra. Aí a gente pode falar sobre fulano, sobre Beltrano. Eu quero que esse homem morra, eu quero que aquele homem ali morra. Não. Quem somos nós para dizer isso? Quem vai ser salvo e quem não vai ser? Nosso papel é pregar, rapaz. E tem gente dizendo: não vou pregar fulano não, porque não tem jeito mais ali não. Teu papel é pregar. Não vou mais evangelizar essa rua porque ela já foi evangelizada. Teu papel é pregar, rapaz. Prega. Oxe, acaba com isso. Aí vem também o seguinte ponto aqui de aprendizado, né? Às vezes, meus irmãos, a gente se indispõe para fazer missões, porque nos tira da zona de conforto. A gente está muito confortável aqui, ó. Sentadinho, muito bom, pregando aqui, meu ar-condicionado ligado, né? Tô aqui falando com muitos irmãos. E se Deus quiser que eu saia daqui agora, viaje 100 quilômetros para pregar, 100, 200, 300 quilômetros para pregar a uma pessoa, em um sítio, em um lugar distante, eu vou me negar? Não, mas é porque aqui tá bom, né? Aqui tá bom. Ô, irmão, bom é cumprir o propósito. Acaba com isso, não é? Acaba com esse negócio, porque às vezes o nosso comodismo nos cega para a vontade de Deus. Nós precisamos acabar com isso. Acaba com isso. Te coloca à disposição, não faz que nem Jonas, não. Vou nada. Dá mais trabalho resistir ao propósito de Deus do que cumpri-lo. Entendeu? Olha, tu vai ter mais trabalho, tu vai se cansar mais resistindo do que vivendo o projeto de Deus. Foi o que aconteceu com Jonas. E por fim, meus irmãos, aqui falando sobre esse relato transcultural, esse relato de missão transcultural, você vê aqui a eficácia da mensagem do arrependimento. Tem gente querendo mudar a mensagem, né? Pregar uma mensagem coach, pregar para o emocional, para o ego da pessoa. Não, irmão, pregue a mensagem. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Prega a mensagem é poderosa. Não precisa tu mudar a mensagem, não. É o feijãozinho com arroz. Prega a mensagem. Eu quero pregar uma mensagem que ninguém nunca pregou. Que conversa, irmão. Prega a Bíblia. Prega a mensagem, a palavra é poderosa, a palavra é viva e eficaz, é mais afiada que espada de 2 gumes, é martelo que esmiuça a penha, é fogo purificador. Prega a mensagem, vai dar certo. Precisa mudar não, prega a mensagem. Vamos lá finalizar a nossa lição. Eu estou te dando aí muito subsídio, viu? Tem muita coisa aí para tu discutir em classe com os alunos, né? Vamos lá. Terceiro ponto. A aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Se observar aqui o subponto 1, ele vai dizer o seguinte: as alianças de Deus. Deus estabeleceu diversas alianças com a humanidade. As alianças serviram como meios pelos quais Deus se relacionou com a humanidade, revelou sua vontade, chamou as pessoas a responderem com fé e devoção. Em outras palavras, as alianças eram meios pelos quais o Senhor revelava suas intenções missionárias e a sua vontade de se relacionar com o homem intimamente. Isso aqui é a síntese de todo o tópico de número 3. Todas as alianças que forem mencionadas ou forem
possam ser estudadas no Antigo Testamento de forma bíblica e de forma teológica, porque tem alianças que são citadas, aliança com Noé, aliança com Moisés, aliança com Davi, e tem alianças que são frutos de reflexão teológica. A gente vai ver aqui como a aliança edênica, a aliança com Adão e por aí vai. Então todas as alianças que possam ser estudadas de forma bíblica e teológica no Antigo Testamento têm essa finalidade, revelar a intenção missionária de Deus e o seu desejo de se relacionar intimamente com o homem. Os estudiosos aqui, eles citam 8 alianças, mas isso aqui é passível de discussão. Isso aqui é passível de discussão. Eles falam sobre aliança edênica, que isso aqui é uma reflexão teológica sobre a aliança com Adão, aliança com Noé é bíblica, aparece na Bíblia, aliança com Abraão, bíblica, aliança com Moisés, aliança palestínica, aliança com Davi e a nova aliança. São alianças que, por estudo bíblico e por reflexão teológica, estão presentes no Antigo Testamento. Aí o subponto de número 3, ou o subponto de número 2, estou trocando os subpontos tudo aqui, vai falar sobre aliança incondicional e aliança condicional. Preste atenção. Eu quero definir aqui com vocês o que é aliança. Vimos aqui as várias alianças que aparecem no Antigo Testamento. Mas o que é aliança? Aliança é um acordo entre duas partes ou mais pessoas onde quatro elementos estão presentes. Quais são esses elementos? Partes, condições, resultados e garantias. Vou repetir. Uma aliança é um acordo entre duas ou mais pessoas em que 4 elementos estão presentes. Partes, condições, resultados e garantias. Isso é uma aliança. E ela aparece na Bíblia dentro desse modelo. Por exemplo, quanto às partes, elas podem ser indivíduos, como o exemplo de Abraão e Abimeleque, eles fizeram uma aliança pessoal, Jacó e Labão também fizeram uma aliança ali. Existe a questão de nações, onde Naás, o amonita, tentou forçar uma aliança com Jabes de Gileade, 1 Samuel capítulo 11, versículo de número 1. A nação de Israel também fez uma aliança com os gibeonitas. Então as partes aqui não são indivíduos, mas são nações. E também existe aqui dentro do Antigo Testamento, e acredito que esse é o nosso foco aqui, as alianças feitas entre Deus e o homem ou humanidade. Alianças feitas entre Deus e a humanidade. Deus fez aliança com o homem, muitas vezes como no caso de Abraão, que abrangia todos os homens. São as partes de uma aliança. Depois de entender as partes, existem aqui as questões das condições. E é aqui onde a aliança ela acontece de forma unilateral, ou seja, de forma incondicional, ou de forma bilateral, de forma condicional. Quando as alianças são feitas de forma incondicional, é Deus dizendo, eu vou fazer, independente de tu cumprir ou não os tratos da aliança. Eu vou fazer, eu vou cumprir. Como é o caso da aliança feita com Davi, o caso da aliança feita com Abraão. São alianças unilaterais. Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele vai selar essa aliança, lá, quando ele passa no meio dos sacrifícios dos animais, Deus passa sozinho ali, era Deus dizendo o seguinte, eu vou cumprir, independente do que você faça. Quando Deus faz a aliança com Davi, vou levantar um herdeiro teu, alguém da tua linhagem vai se entrar no trono perpetuamente. Aquilo ali era uma aliança unilateral. Deus está dizendo, eu vou fazer, independente do que aconteça depois, eu vou fazer. Ele fez. Mas existem alianças condicionais, como é, por exemplo, o caso da aliança mosaica. Se vocês obedecerem, se vocês cumprirem, se vocês viverem assim, vai acontecer isso, 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 isso. Se vocês não cumprirem, vai acontecer isso, 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 isso. Aquela frase assim, ainda que a gente erre, ainda que a gente peque, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel à aliança, amigo. Se tu pecar, Deus vai permanecer fiel à aliança. Ele vai cumprir os juízos. Se tu obedecer, Deus vai permanecer fiel à aliança. Ele vai cumprir as bênçãos. Tá entendendo? Existem alianças condicionais e incondicionais. Quanto aos resultados, a gente aprende que quando se fala sobre resultados, estes também podem ser promessas de bênçãos, quando a aliança é mantida, ou de advertências de punição quando a aliança é quebrada. E nós falamos um pouco já sobre isso aqui, Questão dos resultados. A aliança foi estabelecida, foi feita. Então vamos para os resultados. Os resultados
vão depender de duas variáveis. Primeiro, se a aliança é condicional ou se a aliança é incondicional. Se a aliança é condicional, os resultados podem ser de punição ou podem ser de bênção. E também aí nós temos a questão das garantias. Qual é a garantia de que Deus está cumprindo a sua aliança feita a Abraão? A garantia de que Deus está cumprindo a sua aliança feita a Davi? Ele fez um juramento. A garantia é a palavra dele. Ele deu a palavra. Isso é garantia, irmãos. É garantia. Ele deu. A minha palavra eu dou aqui. Ele empenhou a palavra dele. E a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias que ele vela em cumprir a sua palavra. Nós vemos essa intenção missionária de Deus através do chamado de Israel, através de vários exemplos do Antigo Testamento e também através das alianças. Deus está sempre buscando se relacionar, sempre buscando estar presente na vida do homem. Deus é um Deus relacional. Né? Ele está sempre buscando o homem em uma ação missionária, em uma ação salvífica. Isso fica claro por todos esses meios que expomos aqui. Em síntese, concluindo aqui a nossa aula, nós falamos sobre o plano universal de Deus, seu desejo de alcançar todas as nações, ficou muito claro. Nós falamos sobre o chamado, a proclamação global do Evangelho, isso aqui também ficou muito claro. E nós falamos sobre, agora por fim, a continuidade da missão do Antigo Testamento no Novo Testamento. A missão continua. A missão de levar o Evangelho a todas as criaturas continua. Houve a transição de testamentos, né? Agora a igreja é comissionada a ser luz para todos os povos da terra, a levar o evangelho até os confins da terra, mas a intenção do antigo continua no novo. Deus é um Deus missionário. Amém? Concluímos, meus irmãos, assim mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Se essa aula foi bênção para você, comente aí. Onde nós precisamos melhorar na aula, comente aí também, porque nossa intenção é atender você nas suas necessidades. Parabenizo todos os que chegaram até o fim da aula. Deus abençoe. Quem chegou no fim da aula aí, comenta mais uma vez aí embaixo. Amém, eu cheguei até o fim da aula. Tá bom? Deus abençoe. Uma ótima aula de escola bíblica dominical, um ótimo final de semana. E não se esqueça, abra a jaula.